Então, uma pequena reflexão antes da gente entrar de fato na questão da aplicação. Segundo Timóteo, capítulo 3, Paulo ele vai falar, um verso que a maioria de nós conhece, que é toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muitas vezes a gente vive uma vida relacional na igreja onde a gente não está habilitado para ser cristão. A gente, na verdade, saiu, digamos assim, daquilo que a gente chama de mundo, do contexto secular, só que a gente trouxe toda essa carga psicológica, essa cosmovisão, esse modo de enxergar as coisas, continua sendo o modo que eu tinha antes de passar a frequentar a igreja. Só que agora eu continuo sendo a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito, tendo as mesmas atitudes, só que agora eu vou à igreja aos sábados de manhã, certo? Nada mudou, não houve uma conversão. O processo da conversão, da santificação, do aprimoramento, do aperfeiçoamento, ele se dá única e exclusivamente a partir da palavra de Deus. O instrumento de transformação que o Espírito Santo vai utilizar na nossa vida é as Escrituras. São as Escrituras. Então, seja ela pregada pelo pastor, discutida na escola sabatina, ou, especialmente, no meu contexto individual, devocional de estudo, o que eu preciso levar em consideração é que a partir da palavra de Deus, inspirada, preocupada ali para Deus passar sua mensagem, é ali onde eu vou enxergar o confrontamento dos meus pecados, a correção de algumas posturas que eu ainda tenho, a mudança da minha mente que ainda permanece igual aos padrões elementares desse mundo. Então ali eu vou me enxergar como um espelho, através de personagens errôneos como eu, imperfeitos como eu, como é que eles necessitam de Cristo, como é que a graça acontece na vida deles. Através de erros onde eles não enxergam Deus da maneira adequada, eles acabam tendo uma atitude com Deus assim que não é uma atitude que se deveria esperar de alguém que conhece a Deus. Será que eu me encontro nisso? Será que isso eu me projeto ali naquele personagem? Então, a Escritura ela é útil para o ensino, seja narrativa, seja lei, seja sabedoria, sejam parábolas, sejam profecias. Toda a Escritura ela serve para me corrigir. E com essas correções, o Espírito de Deus vai trabalhando na minha mente e ali é onde eu vou encontrar a verdadeira transformação. Claro que isso só vai ocorrer quando eu colocar isso na minha prática, de fato. Certo? Então, para complementar isso, tem um outro texto muito especial que é Deuteronômio 6. É a famosa oração da Shema, de Israel. Ele começa dizendo, escute, ou Shema, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então se faz essa oração, se faz essa proclamação dessa expressão, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a partir disso eles fazem uma pausa, o povo judeu, né? E aí eles começam a repetir essas palavras aqui, olha. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará, ou seja, você vai perfurar e inserir na cabeça dos seus filhos, e delas você vai falar quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, você vai amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que tudo isso aqui está dizendo dentro da realidade do povo hebreu, do povo judeu? Isso aqui são formas de você exemplificar que a ideia de você permanecer com a palavra de Deus no seu coração tem que ser trazida a uma realidade o quê? Prática. No meu cotidiano. Aqui ele só está dando exemplos do cotidiano. Quando eu me levanto, ok, eu posso lá fazer meu culto, minha devocional ali de 20 minutos, meia hora, só que não se restringe só a isso. Nas minhas conversações, sentado à mesa, quando eu saio para trabalhar, no meu local de trabalho, no meu estudo, no meu lazer, quando eu volto para casa, será que esse ainda é o tema do meu coração? Né? O que eu converso, o que eu ensino para os meus filhos? O que envolve todo o tempo que eu passo em família, em relacionamento, né? Então, você vai colocando, inserindo aos poucos a palavra de Deus na prática, em todas as atitudes, em todos os momentos da sua vida, para que ela permaneça o tempo todo no seu coração. Então, a gente tem uma tendência, assim, muito teórica de trabalhar com a palavra de Deus. A gente vem até o culto, a gente aprende coisas, só que todas essas coisas que a gente aprende, elas ficam restritas estritamente ao contexto de igreja. Como se aquilo que a gente chama de vida espiritual não tivesse nenhum tipo de conexão com a vida que a gente vive fora daquelas portas para lá, certo? Então, a palavra de Deus tem algo a dizer sobre a forma como eu lido com o meu trabalho, com o meu chefe, com o meu empregado? Tem. Ela tem algo a dizer sobre a forma como eu me relaciono com minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão? Tem. Ela tem alguma coisa a dizer sobre a forma como eu vou me divertir, gastar o meu tempo para descansar, os planos que eu vou fazer para o futuro? Tudo isso ela tem. Então, será que a palavra de Deus está restrita simplesmente ao culto, ao momento de culto?
E aí a gente volta àquela velha reflexão. Se a palavra de Deus é a forma que Deus escolheu para se comunicar com a gente, por que a gente restringe essa comunicação a 30 ou 40 minutos por semana no sábado de manhã? Vinda da boca de uma outra pessoa que já mastigou o texto, já teve a relação dela com Deus por você e está mediando essa relação. Se a palavra de Deus, há tanto suor, lágrima, perseguição, morte, foi trazida e preservada até nós hoje, por que a gente mantém esse tipo de relação? Ele fala assim, olha, por saber que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o que você vai fazer em relação a Ele? Você vai amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, só que só 20 minutos por semana. É isso que o texto diz? Se é com toda a sua força, com toda a sua capacidade, será que eu não estou restringindo o poder da palavra de Deus na minha vida a simplesmente momentos que eu chamo de culto ou de programa de igreja? Então, a aplicação de fato, ela tem esse papel na nossa vida, de não observar o texto bíblico como simplesmente uma fonte de informação para a gente saber trívias, curiosidades, para a gente poder fazer aqueles programas de Jotá que a gente fazia de pergunta e resposta, de quem acha o texto mais rápido. Será que é isso que é conhecer a Bíblia? É saber informações sobre a cor do cabelo de Sansão? Será que isso não causa uma transformação na minha vida? Se não está causando, de fato eu não estou trabalhando o contexto da palavra poder ser apta, e como Paulo vai dizer, viva e cortante, espada de dois gumes, para separar ali medula, osso, separar completamente aquilo que não funciona para mim e aquilo que Deus de fato quer me transformar. A palavra shema, que é traduzida como escute, ela tem uma conotação diferente, assim, e aqui é mera semântica, mas do que simplesmente ouvir no sentido de reter informação, ou daquele processo acústico que acontece no tremer aqui do seu tímpano. Shema, de fato, significa escutar com a intenção de obedecer. É quando a sua mãe te diz, escuta o que eu estou te dizendo. Ela não está simplesmente passando uma informação. Ela está falando assim, olha, você escuta o que eu estou te dizendo agora ou você vai escutar o chinelo depois. É quando a mãe chama a gente pelo nome completo. Exato. É essa a postura. É a postura do tremor do monte lá que a gente estava discutindo na lição. É quando a mãe te chama pelo nome completo, é aquele temor ali. Eu vi a glória do Senhor e vou morrer, né? Basicamente. Então, esse é o tipo de postura que você deve ter em relação ao texto bíblico. Eu não estou simplesmente ouvindo o sermão. Eu preciso que esse sermão transforme a minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso restringir toda a minha relação com Deus ao momento onde um pastor ou alguém da igreja vai ali por 40 minutos explicar algo que ele aprendeu, que ele estudou, certo? Então, esse tipo de escutar da Shema é uma escuta ativa, que tem de fato o compromisso de responder ao que quer que a Bíblia, ou Deus no caso, tenha a dizer pra gente. Então esse terceiro passo do estudo indutivo é o que a gente chama de aplicação. O que é aplicação? É você não só escutar e aprender, ok, eu aprendi quem era aquele fulano lá da igreja de não sei aonde, ou lá do Antigo Testamento, eu sei quando, eu sei porquê, eu entendi o contexto, eu até entendi perfeitamente a explicação do texto. Mas e daí? Ou aquela famosa pergunta, e eu com isso? O que eu tenho a ver então com esse texto? É o momento agora onde eu vou fazer essa pergunta. Então, a aplicação é o momento onde eu vou dar permissão pelo Espírito para que a verdade aprendida possa reorganizar os meus valores, minhas prioridades, as minhas agendas, minhas atitudes, minhas ações, meus relacionamentos. De fato, ela mude toda a minha vida. Se eu não estou permitindo que aquilo que eu aprendo da palavra, que aquilo que eu descubro no meu estudo mude algo na minha vida, então eu não completei o ciclo do estudo e a palavra de Deus não falou de fato comigo. Né? Então é de fato aplicar o que Deus está me ensinando e perguntar, ok, entendi. Como é que eu de fato agora aplico isso na minha vida? Como é que eu respondo a essa verdade que eu acabei de aprender? Como é que isso sai agora do campo teórico e vai de fato mudar algo na minha vida? Um outro texto que a gente já viu aqui no primeiro sábado, que é o de Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ele vai falar que aquele que só ouve e não põe em prática é como alguém que olha para um espelho, observa o seu rosto, só que assim que ele sai da frente do espelho, ele já se esqueceu como é que ele é. Então ele precisa ficar voltando o tempo todo para se lembrar como é que ele é. Então a expressão aqui, sejam praticantes, ela é de fato um imperativo de presente contínuo. O que é um presente contínuo? É uma ordem dada que precisa se tornar o quê? Uma prática habitual, consistente de fazer a vontade de Deus. Então vocês precisam ser praticantes, ou seja, continuar praticando. Tem que ser algo constante, algo contínuo. E a palavra ouvintes aqui, que é akroates, do grego, ela é simplesmente alguém que se porta passivamente ouvindo um orador. Então, é o contraste com a Shema. Shema, eu escuto ativamente. Eu escuto com a intenção de obedecer. Acroates, eu simplesmente ouço, ok, bela pregação. Que horas é o almoço?
certo? Esse é o acrotes. Ok, retive a informação, beleza, prossigo a vida. Ele fala que quem tem, em relação à palavra, não uma postura de shema, mas uma postura de acrotes, é alguém que paralogizomai, é alguém que se engana, que mente para si mesmo, que se ilude. É basicamente isso. Eu venho para a igreja, eu simplesmente ouço as informações do sermão, ou eu vou lá e até leio a minha Bíblia, eu faço lá meu ano bíblico. Ok, li a Bíblia 1 ano. E daí? Essa pessoa que simplesmente passa pelo texto bíblico sem de fato ser transformada, ela é alguém que está apenas iludindo a si mesmo. Não, eu tenho uma vida cristã, eu leio a Bíblia todo ano. Ou eu vou à igreja todo sábado. Ok, você está enganando a você mesmo, achando que você tem algum tipo de relacionamento com Deus. Não tem. Porque na hora que Deus quer falar com você, você simplesmente silencia, né? Deus está falando com você lá na Bíblia e o texto bíblico está lá só com uma setinha. Aquela setinha do WhatsApp, que foi recebida a mensagem, mas ela não foi lida. Então, qual que é a prática? Você está só simplesmente enganando a você mesmo. Por isso a gente precisa ser, de fato, praticante da palavra. Permitir que a aplicação seja uma realidade para nos confrontar, nos exortar, nos transformar, nos corrigir. E assim, de fato, a gente desenvolver a santidade através da palavra. Né? Não foi o que Jesus falou? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é esse o processo de santificação. É somente através da Bíblia que eu vou perceber onde estão esses meandros, essas especificidades que, nossa, eu vi isso daqui, será que eu ainda não parei para pensar que isso aqui de fato está afetando a minha vida? Que esse tipo de pecado que eu estou ignorando, que eu estou deixando ele continuar, achando que não tem nenhum problema, será que não chegou a hora de eu confrontá-lo? É a Bíblia que vai me capacitar para olhar para esse espelho e ver no meu rosto o que ainda está feio, o que ainda está sujo, o que eu ainda preciso de fato limpar. Então, após essa reflexão, a gente vai propriamente para algumas ideias, alguns termos simples aqui em relação à aplicação. Antes da gente fazer certas perguntas para aplicação, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Alguns pequenos avisos que podem causar algum problema na hora da gente interpretar. Primeiro deles, primeiro princípio da aplicação aqui. Claro que aqui, assim, não é nada exaustivo, são simplesmente algumas reflexões para a gente levar em consideração. Os mandamentos morais de Deus, eles tendem a ser relevantes, não importa o período do tempo. Os mandamentos morais, eles são diretos, eles são claros, eles são específicos. Não são aquelas coisas que a gente pega e... eu entendi do texto que Deus quer que eu faça tal coisa. Ok, essa é uma aplicação, não é o mandamento em si. Então, você tem lá os 10 mandamentos, eles são claros, eles são específicos. Eles são uma ordem de Deus, está falando, vai, faz isso. Esses mandamentos morais, eles estão relacionados com a forma como eu trato o outro, né? A forma como eu trabalho, como eu lido com o meu dinheiro, como eu me relaciono com Deus. São princípios atemporais, onde eles funcionam tanto lá atrás para o antigo Israel, quanto para mim hoje. Agora, quando a gente vai para outros tipos de coisas, outros tipos de comandos, leis, que não são essas leis morais, elas são mais comportamentais, são mais específicas, elas são mais cerimoniais, por exemplo, aí sim eu vou ter que passar por aquele processo de interpretação. Para quem foi escrito? Qual que era o contexto ali? Por que se exige isso? Qual que era o problema que se queria trabalhar? Aí eu vou precisar um pouco mais de contexto para tentar traduzir isso para um princípio universal, porque não está claro qual é esse princípio universal. Então eu preciso fazer esse processo antes. Outra coisa, certifique-se de que você de fato entendeu qual que é o tema ou questão que a passagem do livro aborda. E por isso você precisa dos 2 primeiros passos. Entender o contexto, levantar as informações necessárias e a partir disso daí, a partir de fato do que você está entendendo daquilo ali, se de fato está coerente com o que você estudou, com o que o autor quis dizer, com o que o autor teve como intenção, aí beleza, você pode aplicar. Não aplique jamais sem antes passar por todo esse processo. Considere sempre a quem a passagem é dirigida. A gente já estabeleceu isso na hora que a gente fez a observação e a interpretação. Então, para eu ter uma aplicação mais acurada, mais assertiva, eu preciso entender, esse texto ele foi escrito para um indivíduo especificamente? Era uma pessoa específica? Por exemplo, Timóteo. Timóteo é uma pessoa específica e a carta de Timóteo é para ele. Então, ali é um nível individual. Agora, por exemplo, quando é uma epístola para os Coríntios, é para uma igreja, é para uma comunidade. Ou será que esse texto em questão é para uma instituição? É para um grupo de pessoas específico? Por exemplo, Jesus nos evangelhos direto está lidando com fariseus. São líderes religiosos, são pastores, são anciãos, são aqueles que de fato coordenam a religião. Será que esse texto não se aplica muito mais à forma como a liderança da igreja deve se portar? Então, eu como líder ou alguém como líder está muito mais propenso a esse tipo de aplicação.
ou de fato Jesus está trabalhando com um público mais leigo, ou algum texto está trabalhando de fato com qualquer um de nós. Então, estabelecer esses pontos, é uma instituição, é um reino político, é um líder religioso, é uma pessoa fraca. Por exemplo, Paulo lá em Romanos 14, lida o tempo todo com fraco e com forte. Então ele fala, ó, nós que somos mais fortes temos que fazer tal. Já os que são fracos, eles agem dessa forma. Então, em que estágio da minha fé eu estou? Em que estágio de maturidade espiritual eu estou? Né? Então, exigir de uma pessoa fraca algo que Paulo está falando que é para os mais maduros, é você quebrar o ciclo, é você quebrar a hierarquia das coisas. E você pode causar um dano, às vezes, irreversível, da pessoa sair da igreja. Por quê? Porque você está exigindo dela algo que você só alcançou depois de anos e anos de igreja e de maturidade. O cara acabou de se converter, você já quer que ele seja perfeito. Ou ao contrário também, você está sendo permissivo com alguém que já é maduro e continua se comportando como uma criança na fé. Então, entender quem é o alvo da passagem dirigida, da exortação dirigida, é também essencial para a gente contemplar, de fato, uma aplicação mais precisa. Outro princípio, quando você vai especialmente ler as promessas da Bíblia. Tenha muito cuidado com essas promessas. Você precisa, com muito cuidado, considerar se essas promessas são dirigidas ao Antigo Testamento, ao povo de Israel como um todo, ou aos crentes do Novo Testamento. Vai ser muito mais preciso se você considerar as promessas do Novo Testamento, porque elas já estão muito mais próximas do nosso contexto. Quando você vai para o Antigo Testamento, você precisa levar em consideração qual que é o contexto. Por exemplo, você vai lá ler Salmos. Aí diz lá assim, olha, o anjo vai te proteger e praga nenhuma chegará à sua tenda. Aí um monte de pessoa compartilhando esse verso na época da Covid. Olha, a Covid não vai chegar na sua casa. Deus prometeu. E aí um monte de cristão morre. Ué, mas por que Deus não cumpriu sua promessa? Aí eu pergunto, essa promessa é para mim? Eu posso extrair, por exemplo, uma promessa do tipo, não, Deus prometeu que vai cuidar de mim, mas seja feita a vontade dele. Lá na frente ele vai falar de outras circunstâncias. Agora, qual que é o contexto, por exemplo, desse salmo? Se você for lá estudar, você vai perceber que é justamente no período que eles estão no deserto entre o Egito e Canaã. E ali Deus prometeu, eu vou estar com vocês o tempo todo, vocês não vão ser acometidos por doença, vocês não vão ser acometidos, a não ser que vocês me desobedeçam. Aí vem serpente, aí vem doença, vem praga. Mas caso vocês permaneçam fiéis à minha aliança, eu vou proteger vocês durante toda essa travessia. Não vai ter inimigo, não vai ter espada, vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 ao teu direito e você não vai ser atingido. Viu? Deus prometeu que eu vou ter um guarda-costas para tudo que aconteceu na minha vida. Não, ele não prometeu, existe um contexto específico para essa promessa. Certo? Então eu preciso entender esses contextos para fazer esse tipo de explicação. Então, na hora de eu olhar para essas promessas, eu preciso entender se ela se aplica de fato universalmente ou se ela está restrita a um contexto. E mesmo se ela estiver restrita a um contexto específico, eu posso tentar achar algum princípio mais universal, mas para isso eu tenho que levar os critérios de interpretação totalmente em conta. Certo? Aprenda a distinguir entre um princípio e uma promessa, principalmente em gêneros específicos, como sabedoria e poesia. E aqui, principalmente quando você vai ler Provérbios. Né? Provérbios tem lá várias frases que muitas vezes a gente toma como uma verdade absoluta. Como assim? Ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando for grande não se desviará dele. Viu? Deus prometeu, se eu ensinar a criança, se eu fizer o culto com ela, se eu for e levar ela à escola sabatina todo sábado, ele nunca vai se afastar da fé. Provérbios, como o próprio nome diz, são provérbios. E provérbios são constatações genéricas, gerais. Então você observa, é uma observação de sabedoria. Você observa e estatisticamente você estabelece princípios. Significa que eles são estatísticos. Ou seja, a probabilidade que eles venham a acontecer é muito maior caso A, B e C sejam atendidos. Mas não é uma garantia. Então, na hora de ler Provérbios, até partes dos Salmos, Eclesiastes, o próprio Jó, linguagem de sabedoria em geral, a gente precisa levar isso em consideração. Não, peraí, é uma constatação estatística ou de fato ele está falando algo que é garantido que vai acontecer? Né? Filho meu, se você se você se atentar às palavras da lei e for fiel à minha aliança, tudo irá bem na sua vida. Essa é uma garantia? Se essa é uma garantia, então por que Paulo sofreu tanto? E não sei se vocês sabem, mas Jesus meio que morreu. E ele foi o que mais cumpriu isso. Então, os discípulos todos morreram e eles cumpriam essas promessas. Mas por quê? Porque existem outras circunstâncias, existem outros fatores a serem levados em consideração. Então você sempre tem que levar em consideração isso. São observações estatísticas. Elas são observações gerais. Elas pegam um comportamento geral, né? E aí elas vão inferir certas leis, só que essas leis estão sempre sujeitas ao contexto específico da nossa vida. E procure o que o texto está de fato exigindo do leitor. Não sai fazendo aplicações sem critério algum. O texto está falando sobre uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento,
uma mudança de sentimento. Ele está falando assim, olha, não deis lugar à ira. Então é uma questão de sentimento, eu preciso trabalhar meu sentimento. Ou Jesus está falando assim, olha, vocês precisam compreender que o Filho do Homem veio para isso, veio para aquilo, veio para sacrificar. É uma mudança de postura, de pensamento em relação a algo, a um tipo de entendimento. Ou de fato ele está me chamando para mudar alguma coisa no meu comportamento específico. Né? Então, levando essas coisas em consideração, você vai conseguir estabelecer uma melhor aplicação e, consequentemente, uma melhor prática dessa aplicação na sua vida. E, por fim, ao lidar com narrativas do Antigo Testamento e parábolas do Novo Testamento, tenha sempre em mente que essas geralmente estão ilustrando uma ideia central. Então você não deve ler uma parábola, por exemplo, e sair pegando cada objeto, cada elemento da parábola e tentar traçar alguma coisa, alguma aplicação, algum elemento ali, alguma verdade espiritual. Não. Você precisa compreender primeiro o objetivo, né? Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Se você ler o comecinho antes da parábola, ele vai explicar por que Jesus contou essa parábola. Ele está falando para alguém que chega e pergunta quem é o meu próximo, tal, tal, tal. Então Jesus está respondendo uma pergunta específica com uma história. Quando ele fala lá do homem que tinha uma dívida que não podia ser perdoada, e ele é perdoado e ele não perdoa o outro. Jesus está respondendo uma questão de Pedro sobre quantas vezes alguém deve perdoar. Então, eu tenho que ler essa parábola entendendo que Jesus não está falando de outras coisas. Ele está falando especificamente da questão do perdão e sobre como entender o perdão em relação a Deus e em relação ao meu próximo. Aquela história está respondendo uma pergunta específica. Então, se eu for tentar aplicar ela para alguma outra coisa, por mais que não seja recomendável, tente fazer isso com todo o critério possível, entendendo assim, isso aqui se aplica a mesma coisa que está sendo discutido no texto? Senão a gente vai fazer um carnaval e aí a gente começa a tirar as coisas do contexto. E aí a gente cai naquele velho problema de usar a Bíblia de forma completamente equivocada. Isso causa um dano terrível na nossa vida devocional, prática, relacional e no nosso relacionamento com Deus como um todo. Então, resumindo todos esses pontos aqui, e tem muitas mais outras coisas, outras regras, mas acho que essas são bastante essenciais. Mas, de fato, assim como todo o processo de interpretação, observe o que está sendo solicitado, certo? É um sentimento, é um comportamento, é uma mudança de atitude, é uma mudança de pensamento. A quem está sendo solicitado, qual que é o grupo de pessoas ali que o texto está trabalhando, né? É coletivo, é individual, é institucional, e por fim, por qual motivo está sendo solicitado? Qual que é o comportamento que está tentando, ou o pensamento que está tentando ser mudado? O que está acontecendo ali para que essas coisas sejam exigidas? E aí, observando esse contexto em volta, eu vou ver se essas mesmas coisas, ou especificamente, ou contextualizadas, se aplicam também à minha realidade pessoal e contemporânea hoje. E aí sim, eu posso então começar a buscar algumas aplicações e fazer algumas perguntas. Essas perguntas aí, elas já estão na apostila de vocês, né? São perguntas sugestivas, elas não são esgotativas, né? Elas não são definitivas, são apenas sugestões, né? Tem algum pecado que esse texto está apontando que eu preciso me livrar na minha vida? Tem alguma suposição que eu estou olhando para o texto e fazendo que precisa ser transformada, que ela está equivocada? Tem algum mandamento a ser obedecido na passagem? Eu não preciso sair procurando algum mandamento. Eu tenho que ver se de fato o texto está falando aquilo, né? Existe algum incentivo na minha vida, algum encorajamento, alguma promessa? Aí, sempre lembrando daqueles princípios anteriores. Essa promessa é para mim? Ela é para todo mundo? Ela é universal? Ela me ensina algo sobre Deus que eu não sabia antes? Ela muda alguma perspectiva que eu tinha em relação a Deus que estava equivocada? Ela me ensina algo sobre mim mesmo? Ela me ajuda a me conhecer melhor? Ela ajuda a fortalecer a minha fé? Ela dá mais evidência para a minha crença? Existe alguma coisa que eu mudaria hoje, imediatamente na minha vida, a partir da leitura desse texto aqui? Como é que eu posso então viver, partilhar, ensinar, colocar em prática mesmo e encorajar os outros a partir desse texto? Como é que a minha família ou a minha igreja pode aplicar esse texto? Ou eu mudar algum comportamento em relação à minha família, em relação à minha igreja, à minha comunidade, meus vizinhos, por causa desse texto? Certo? Então, essas são algumas perguntas sugestivas que você vai se perguntar após você ter observado, estabelecido o contexto, interpretado o texto a partir desse contexto. Então, você pode fazer essas perguntas baseadas nas informações que você levantou de contexto antes. Por fim, a partir dessas e de muitas outras questões, você vai poder encontrar declarações de ações muito claras e definidas. Então, você vai buscar princípios, pontos que, de fato, agora você vai trazer para a sua vida. Isso, de fato, é você aplicar o texto. Então, o que são essas declarações de ações? São mudanças de ações que você vai se comprometer a fazer a partir do que você observou, interpretou e agora você vai aplicar. Então, você estabeleceu os princípios. Não, eu percebi que o perdão deve ser otorgado dessa forma. Então, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Essas declarações, elas precisam ser pessoais, seletivas e específicas. O que isso significa na prática? Primeiro, ela deve ser pessoal.
Essas declarações devem carregar um peso imperativo, ou seja, de algo que eu vou realmente fazer. Então você não deve fazer uma coisa extremamente assim, genérica. Ah, não, eu preciso ser mais perdoador. Ok. Ou, não, tem uma situação aqui que está acontecendo comigo que alguém me traiu, alguém mentiu para mim, alguém fez algo que não me agradou. Eu vou me comprometer a perdoar essa pessoa. Então, é uma declaração pessoal, você vai colocar um imperativo. Não, eis o que eu vou fazer de forma clara, precisa. Esse comportamento aqui eu vou mudar. Essa atitude aqui eu vou transformar. E aí você pode pegar isso daí e colocar nas suas orações. Ah, eu não oro muito porque eu não sei o que orar. Você não sabe o que orar? Porque orar é responder a Deus. E como é que você vai responder para algo que você nunca ouviu? Então a oração é simplesmente a segunda parte de uma conversa. Então agora que você ouviu o que Deus o que Deus tem para dizer, agora é o momento de você responder. Então a sua oração vai ser muito mais abundante nesse sentido. Você leu lá, ok, li a parábola aqui do homem que não queria perdoar. Eu entendi que eu não estou oferecendo perdão. Eu entendi que Deus está falando aqui que ele me perdoou de algo que eu jamais poderia devolver. Então eu preciso perdoar alguém, senão eu vou ser essa pessoa aqui que não perdoou e depois o perdão dela foi revogado, porque quem não perdoa não vai ser perdoado. Certo? Quais são as situações de perdão onde eu preciso buscar na minha vida? Ah, tem essa situação aqui que eu não perdoei. Então você vai lá, vai anotar isso e na hora de orar você fala, Senhor, eu ainda estou muito magoado com tal pessoa, né? Eu preciso que o teu Espírito me ajude a cicatrizar essa ferida e me dê o perdão para que eu possa perdoá-lo. E aí você vai trabalhar. Isso é o processo de santificação. É aqui que você começa a observar os efeitos da palavra na sua vida, levando isso a Deus em oração. Então, o Espírito vai utilizar esses aprendizados para te exortar, para te dar esse aprendizado, para poder de fato te transformar e te santificar nesse processo. Então, transforme a sua aplicação em algo pessoal e prático, algo que de fato você vai conseguir estabelecer. Não uma meta genérica que, sabe, não, eu preciso ser mais paciente. Ok, eu preciso ser mais paciente com o meu chefe. O meu chefe está me tirando do sério. Se eu me ajuda a ser mais paciente, quando ele me der uma palavra atravessada, um ato que eu não gostar, me ajuda a ter um coração mais humilde para poder tratá-lo de forma que o Senhor me tratar. Assim que começa, de fato, essa transformação. Segundo, precisa ser seletivo. Por quê? Porque você vai encontrar diversas aplicações, diversos princípios no texto. E se você ficar tentando abraçar tudo, você não vai fazer absolutamente nada. Então você não vai ser capaz de aplicar cada princípio que você descobrir durante um estudo indutivo da Bíblia. Então você vai se perguntar qual desses princípios toca a necessidade mais real e urgente da minha vida. E aí você vai comparar, você fala assim, não, eu estou lidando com isso daqui, qual que é o princípio que conversa diretamente com isso agora, para esse momento? Não é um negócio para daqui a não sei quantos anos, né? Então, e qual que é o ponto aqui? Você vai escolher uma ou duas ali para poder se comprometer com elas, e você precisa tomar cuidado para não ignorar justamente aquelas que você vai ser tentado a ignorar. Às vezes ela vai falar o princípio, ou aquela coisa vai falar justamente com um pecado, ou um comportamento ali errado que você não quer mudar e você está resistente a ele. E aí aquele princípio te fala, você fala assim, não, eu não estou preparado para lidar com isso, vou ignorar. Talvez, só talvez, tá? Só talvez. Seja o Espírito Santo pela palavra te falando assim, vamos trabalhar isso daqui, que já passou do tempo da gente melhorar isso daqui. Né? Não é o momento de você ignorar, é o momento justamente de você confrontar isso e permitir pela palavra de Deus e pelo Espírito que você seja transformado. Então selecione aquilo que é mais adequado ao seu momento, à sua vida, que você precisa de fato transformar e se comprometa de fato. Eu vou fazer tal coisa de forma específica, né? Pelo poder de Deus, pela transformação do Espírito de Deus na minha vida, eu vou fazer isso. E você vai orar o tempo todo pedindo para isso. E por fim, ela precisa ser específica. Né? A gente já falou um pouco sobre isso na questão pessoal, mas agora você vai especificar essa questão pessoal para você. Então, eu vou ser paciente com quem? Com o meu cônjuge? Com aquela pessoa que me disse isso ou aquilo? Você vai direcionar o foco da sua aplicação para algo que está acontecendo na sua vida. Então, a aplicação precisa ser pessoal, você vai fazer determinada coisa. Eu descobri que é errado as pessoas tratarem mal uns aos outros. Ok, você não precisa de religião para saber que é errado tratar mal as pessoas. Mas, pessoalmente, como é que você vai fazer isso? Certo? E aí, você vai escolher uma dessas aplicações e vai buscar alguma aplicação específica para isso na sua vida. Não, isso aqui especificamente é o que eu preciso que o Espírito Santo me ajude a, de fato, trabalhar. Então, basicamente, essas são apenas alguns princípios interpretativos. Você não precisa seguir cada um deles, né? Mas é só você... interpretativos não, aplicativos, né? Levando sempre em consideração o que você observou, o que você levantou de contexto. Agora você usa esse contexto para interpretar tudo aquilo que você está estudando. Agora você extrai disso daí princípios, primeiro, universais, atemporais, e agora você vai contextualizá-los na sua realidade de forma pessoal, de forma selecionada e de forma específica. Tá certo? Então vamos lá. Um exemplo aqui de Juízes.
Tem um livro difícil para entender, é Juízes. Especialmente, assim, você tem histórias ali em Juízes que são muito estranhas, muito esquisitas. Especialmente aqui a história de Jefté, que é uma história que eu selecionei aqui, que é a história de Jefté. A gente não vai ler todo o texto justamente para a gente ser mais direto ao ponto, é só para dar uma exemplificação de um problema que você pode encontrar na hora de aplicar o texto e até de interpretar, certo? Então o que é a história de Jefté? Jefté era alguém que era um pária da sociedade, ele tinha sido excluído pela comunidade, e aí por causa de algumas guerras que estavam acontecendo lá em Canaã, a comunidade chega para ele e fala assim, a gente precisa que você nos lidere na batalha para a gente se livrar dos nossos inimigos. Aí ele fala assim, ah é? Agora vocês querem minha ajuda? Sim, agora a gente precisa da sua ajuda. Tá bom, vou ajudar vocês. E aí, antes dele ir para a guerra, ele faz um voto a Deus. E ele diz aqui no verso 30, Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. E a história vai dizer que ele vence a batalha e quando ele volta para casa, lá embaixo, você vai ver a partir do verso 35, ele se encontra, 34, quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando tamborim dançando. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as roupas e disse, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E aí ela fala, não, se o Senhor fez um voto, então o Senhor tem que cumprir e tudo mais. Aí você olha esse texto e fala assim, ok, o que eu preciso fazer na minha vida? Eu preciso pegar minha filha, minha esposa, meu esposo e oferecer em sacrifício ao Senhor? Claramente é essa a aplicação. Sacrifique alguém próximo a você. Está escrito aqui. Aí a gente volta nas questões lá. Então. Aí você olha para o texto, você fala assim, não, eu preciso entender qual que é o contexto disso. E aí você vai voltar lá atrás na interpretação e vai falar assim, não, peraí. Primeiro, que momento está acontecendo? Aí você vai ver, não, livro de Juízes, ok, Juízes é narrativa. Quais são alguns dos princípios da narrativa? A narrativa geralmente tende a ser o quê? Descritiva e não prescritiva. Qual que é a diferença? Prescrição prescreve, descrição descreve. Só para ficar claro. Né? Descrever não é prescrever. Prescrever é dizer, faça assim. Descrever é, aconteceu assim. Narrativas tendem a ser descritivas. Não significa que você não vai procurar princípios nessa história. Mas como é que eu vou então entender esses princípios? O princípio é que quando eu faço um voto ao Senhor, eu preciso sacrificar um parente querido? É você não ter observado o contexto. Então, ok, é uma narrativa. Qual que é o tom aqui da narrativa? Você começa a estudar, você vai perceber que dentro da história aqui de Israel, o povo saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, finalmente entrou em Canaã, tomou posse da terra, e aí Josué morreu. Na ausência de Josué como líder que unificava todas as tribos, cada tribo passou a ser independente. E aí Deus ia levantando juízes, líderes para cuidar. E essas histórias, elas tendem a ser locais, elas não são de todo Israel. É uma tribo aqui, outro evento lá, às vezes unifica 2 ou 3 tribos, né? Então, beleza, eu já sei em que ponto da história eu estou, na conquista da terra de Canaã. O que mais que eu sei sobre o livro? Aí você começa a estudar um pouco mais o livro, você vai perceber que, de fato, o padrão que o texto estabelece na sua estrutura é um padrão decadente. As histórias desses líderes, elas são cada vez piores. Eles precisam resolver cada vez mais problemas piores e eles cada vez são líderes piores. Eles são líderes que até resolvem um problema ou outro, mas eles tendem a acabar a vida deles de forma completamente degenerada. Um exemplo disso é a história de... Qual que é a história mais famosa de Juízes? Sansão. Sansão resolveu o problema de Israel? Resolveu. Ele morreu como um bom líder? Não. E essas histórias só vão piorando. Cada vez mais essas pessoas são menos relacionais com Deus. E elas resolvem o problema ali do jeito que elas conseguem resolver. E Deus interfere dentro do contexto que aquele povo está apto a poder receber aquelas coisas. Então, o texto de Juízes como um todo, ele não está descrevendo as coisas do jeito que elas são. Quer dizer, do jeito que elas deveriam ser. Ele está descrevendo do jeito que elas são e Deus lidando com isso a partir de como dá para fazer. Então aí você vai levantando. Quem são os personagens? Por quê? Qual que é o contexto? Quando isso aconteceu? O que estava acontecendo em volta? E aí, se você ler o livro como um todo, você vai começar a receber algumas dessas informações e alguns desses padrões. Aqui eu já vou direto para uma leitura mais direta ao ponto, como se a gente já tivesse feito todo esse processo, porque aí é o processo que você vai fazer aos poucos. Mas vamos voltar aqui no capítulo 1. Se você ler o capítulo 1, e aqui eu só selecionei do verso 27 até o verso 36, você vai perceber, lembra que a gente falou sobre repetições? Às vezes, principalmente nas narrativas, mas também nas linguagens discursivas, quando o autor quer enfatizar algo, ele repete muito isso. Olha a repetição que acontece aqui, ó. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean. Embaixo.
não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus. Verso 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores. A tribo de Asser não expulsou os moradores. 33. A tribo de Naftali não expulsou os moradores. 35. Os amorreus seguiram permanecendo na montanha e não foram expulsos. Então você observa aqui, não, peraí, por que ele está repetindo o tempo todo? E você percebe que ele nem fala assim, ó, as tribos de fulano, cicano, beltrano, tal, não expulsaram os moradores. Não é assim que ele escreve. Ele repete, a tribo tal não expulsou. A tribo tal, eu já entendi o ponto, só a lista para mim. Não, eu estou fazendo. Essa repetição é a dica, é a pista que eu estou dando para você na narrativa. Isso aqui é importante, porque ele está repetindo o tempo todo. Aí você vai para o capítulo 2, olha o que acontece aqui. O anjo do Senhor vai aparecer para o povo e vai falar o seguinte no verso 2. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então você chega no capítulo 2, o anjo do Senhor aparece e fala assim, olha, vocês, primeiro capítulo, não expulsou, não expulsou, não expulsou. Ah, é? O que ele fala aqui? Eu tinha ordenado vocês expulsarem todos os moradores de Canaã. Era para expulsar todo mundo. Por quê? Porque são povos idólatras com costumes pagãos. Pagães? Pagãos. É que dá a interpretação. Né? Então, assim, vocês vão ser influenciados. E aí ele fala que, olha, por causa que vocês me desobedeceram, não, se vocês não fizeram o que eu mandei, não sou eu que vou expulsar esses povos daqui. Eles vão morar entre vocês vão conviver com os costumes pagãos deles, com os deuses deles, e eles serão a sua ruína. Eles vão ser uma armadilha para vocês. Então você percebe o que o texto está estabelecendo aqui? Qual que é o contexto inicial que o texto estabelece antes de começar as histórias dos juízes? Eles começam a dizer o seguinte, olha, era para o povo ter expulsado por causa das influências pagãs. O povo não expulsou e Deus falou assim, olha, por causa que eles vão permanecer aí, vocês vão aprender os costumes pagãos deles. A percepção que vocês vão ter em relação às divindades vai ser a deles. Demorou 40 anos no deserto para vocês deixarem um pouco das divindades egípcias e aprenderem um pouco sobre quem é Deus. E agora vocês chegaram aqui, em vez de se livrarem dessas influências, vocês abraçaram elas e permaneceram usando eles como mão de obra barata. Isso vai dar errado. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. No próprio capítulo 2, mais à frente, vai falar no verso 8 da morte de Josué, que era o grande líder deles. E aí o verso 10 diz, toda aquela geração, ou seja, a geração que conquistou a terra de Canaã, que não expulsou os caras, né, que ainda estavam ali com Josué, todos eles morreram e foram reunidos aos seus pais. E depois dessa geração, se levantou uma nova geração que fazia o quê? Não conhecia o Senhor. Então o texto está falando aqui de um pessoal que não fazia ideia de quem era Deus. Eles não conheciam o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Aqui, então, nesses dois primeiros capítulos, a gente tem a introdução do que vai ser agora uma coletânea das histórias dos juízes decadentes. Histórias aleatórias, locais. Mas antes de começar essas histórias, qual que é o panorama que ele estabelece pra gente? O povo não mandou embora os pagãos. Não se livrou dos deuses deles. Os deuses deles se tornaram uma armadilha para eles. E o que aconteceu? Quando a geração primeira morreu, a nova geração não sabia quem era Deus e se voltou para os ídolos. Então, o que você vai perceber a partir do capítulo 3, nas histórias, é que a percepção que essas pessoas têm de Deus não é a percepção do Pentateuco. É a percepção pagã. Então, qual que é o tipo de relação que Jefté tem com Deus? É o de Deuteronômio? Em que momento de Deuteronômio Deus fala que ao fazer uma promessa você deve sacrificar alguém? Pelo contrário, a promessa sempre foi de quê? Sacrificar aquele que representa a semente, o prometido. Essa percepção que ele tem de fazer uma promessa de sacrificar alguém, e aqui no caso a filha, e falou assim, não, Deus, agora eu tenho que cumprir, senão Deus vai me desconsiderar. Essa é uma percepção totalmente pagã que Jefté tem. A relação que Jefté tem com Deus é o quê? Pagã. Então, sabendo que essa história é descritiva, eu sei que ele está simplesmente descrevendo essa percepção. Certo? E olha que interessante. A gente leu lá no começo do estudo
a oração da Shema de Deuteronômio, que é justamente para essa primeira geração aqui. Moisés chegou para o povo e falou assim, olha, o Senhor nosso Deus é o único Deus, certo? O Senhor nosso Deus é o único Deus. Você vai amar a Deus de todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu coração. O que você vai fazer com essa informação? Você vai colocar isso na cabeça dos seus? Quem são os filhos? São a próxima? Você vai conversar com eles quando você acordar, quando você for dormir, quando você sentar para comer, quando você sai para passear, quando você for trabalhar. Você vai amarrar no seu pulso, vai colocar na sua testa, você vai colocar na entrada da sua porta quando você entrar em casa. A primeira coisa que você vai ver, o Senhor nosso Deus é o único Deus, eu devo amar o Senhor de todo o meu coração, toda a minha força, todo o seu entendimento. Você vai ensinar isso para a sua geração, para a próxima geração. E aí, no livro seguinte, depois que aquela geração morreu, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Como é que a gente saiu de Senhor nosso Deus é o único Deus para nem sei quem é Deus? O que aconteceu nesse intervalo? Não foi o quê? Vocês percebem a diferença que faz, de fato, a questão do estudo da palavra? Ou você acha que não tinha sermões naquela época? Que não tinha líderes pregando aqui e ali, né? Mas, de fato, não se tornou uma prática ativa na vida deles. Aí se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E o livro de Juízes acaba, depois de toda essa coletânea de histórias, dizendo o quê? Naqueles dias, o dia dos juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. O que Jefté fez? A vontade de Deus ou o que ele achava mais certo? Então agora, beleza, eu leio a história de Jefté dentro do contexto dos livros dos juízes. Qual que é o princípio que eu posso estabelecer ali de cara dentro desse contexto? Jefté não tem uma percepção real e bíblica de quem é Deus. Será que, agora princípio universal, geralmente a gente pode se relacionar com Deus de uma forma que ele não se revelou pra gente? De uma forma completamente, que tem muito mais a ver com as nossas percepções, viés e preconceitos pagãos, mundanos, né? Deus ajuda quem cedo madruga, faça a sua parte e eu te ajudarei. São frases que não estão na Bíblia e a gente atribui isso a Deus. Será que a minha percepção de Deus está equivocada como a de Jefté estava? Qual a percepção que eu tenho na minha vida em relação a Deus que o Espírito Santo precisa transformar a partir da palavra? Você percebe que esse é um princípio muito mais adequado ao contexto do que quem da minha família eu vou matar para conseguir aquilo que eu preciso, né? Então você percebe, a narrativa descreve algo para mim, o padrão é estabelecido, e aí, beleza, agora eu consigo extrair do texto algo que, primeiro, é direcional. Eu entendi na cabeça de Jefté o que está acontecendo. Agora eu extraio isso aqui para um princípio universal e aplicado atemporalmente. Em qualquer momento da história, as pessoas têm uma má compreensão de quem é Deus. Elas se relacionam com Deus muito mais com seus preconceitos e bagagem cultural do que como Deus realmente se revela na sua palavra. Ok, agora eu vou pegar esse princípio universal e vou trabalhar de forma específica e pessoal. Pessoal, eu preciso ter um entendimento mais fundamental de quem é Deus. Certo? Aí eu vou para uma questão que eu vou escolher. Como é que eu vou trabalhar esse conceito então na minha vida de uma forma mais seletiva ali? Não. Eu vou ler certos trechos da Bíblia, eu ler alguns livros teológicos que falam sobre quem é Deus e como Deus de fato é apresentado na Bíblia. Certo? Específico. Eu vou mudar este pensamento aqui que eu tenho sobre Deus, que Deus é um Deus que se barganha comigo, que eu preciso oferecer coisas para Ele, para que Ele possa me abençoar. Ele só vai me abençoar se de fato eu sacrificar algo para Ele. Então, como é que isso se aplica em alguma questão específica da minha vida? Eu estou tentando um emprego aqui, e aí eu estava tentando barganhar alguma coisa com Deus para Deus me dar esse emprego. Eu preciso orar agora para que, primeiro, Deus me dê um emprego, mas pela sua graça, e não porque eu estou tentando barganhar com Ele. Você percebe que eu estou transformando isso de fato numa missão específica na minha vida? Então agora que eu li e entendi esse texto, eu vou começar a orar todos os dias. Senhor, pelo Teu Espírito, me ajuda a mudar isso na minha vida. Essa questão específica aqui, esse comportamento, se revele verdadeiramente na minha vida, como o Senhor é. Me mostre na Tua Palavra, me ajude a estudar a Tua Palavra, para eu entender o Teu caráter de verdade. Como é que o Senhor de fato quer se apresentar na minha vida. Você vê que isso muda totalmente a minha vida devocional? Cria motivos de transformação na minha vida. Permite que a Bíblia me exorte, me transforme, me mude. Ativa a minha vida de oração e meu relacionamento de conversa íntima com Deus. Aí, de fato, você entendeu o que é estudar a Bíblia. Não é simplesmente aprender informações sobre a Bíblia. Não é ser só um ouvinte. É ser alguém que é um praticante. Né? Uma vez que você tenha, de fato, entendido isso e isso começou a se mudar na sua vida, aí você vai atrás de outros princípios, outras ordens, outras coisas a serem mudadas, outras coisas a serem exortadas. E aí você continua esse processo de transformação, que é constante. É o tempo todo. Como a gente leu no primeiro sábado, lá em Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, a sua vida será muito melhor. Por quê?
porque ela vai ser cada vez mais sendo transformada, sendo aperfeiçoada, e assim você vai alcançando aquilo que Deus deseja para sua vida. A transformação que Deus deseja de transformar você na sua imagem e semelhança naquilo que Ele te criou para ser.